Estamos, como mencionado, dando início a essa campanha. Hoje é o primeiro dia, vencendo as crises. E hoje, como tema específico, vencendo a crise de identidade. Você pode abrir comigo a Bíblia no primeiro livro, o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Graças a Deus. Mesmo assentado como você está, a gente vai ler esse texto primeiro, Gênesis 1, 27, depois lá no capítulo 3, um outro versículo, que vai ser o versículo 4 e 5. No entanto, começando com Gênesis 1, verso 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora, o capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa noite, por esse tempo, por esse momento. Como é bom estar diante do Senhor. Queremos meditar na tua palavra e sabemos que ela é espiritual. Então, aquilo que a nossa capacidade, Deus, não pode alcançar, nós aqui pedimos, nos ajuda. Dá a cada um de nós entendimento para compreender a tua palavra. Nós falamos de coisas espirituais. Abra os nossos olhos para isso, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, nosso coração. Glorifica o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando a gente fala de crise, o que é que vem à mente? Não é? Talvez a palavra crise esteja muito relacionado para muitos num contexto financeiro, né? Período da própria pandemia falava crise financeira, lojas fechando, não pode abrir, e uma crise, né? Crise na saúde, crise, tanta coisa. Quando a gente fala de crise, nós estamos falando de algo que saiu do nosso controle. Porque até onde você consegue administrar, num certo sentido, que você consegue resolver facilmente, você não chama isso de crise. Problema, alguma coisa, dificuldades, mas não crise. Quando a gente fala de crise, nós levamos a entender que é algo que vai, que passou dos limites, que vai além da nossa capacidade de poder solucionar, que já está, além do nosso limite de capacidade de solucionar, de poder resolver aquela situação, diante de uma área ou outra que talvez você esteja enfrentando. Então, quando a gente fala de crise, a gente fala de um problema, mas não é de um problema pequeno, é de um problema grande. Nós falamos de um problemão, de uma luta imensa. Talvez luta essa que começou agora, ou quem sabe para alguns já se arrasta mais do que meses, já se arrasta por anos, e você fica numa ansiedade: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai terminar? Eu não aguento mais. Então, crise, queridos, diz justamente respeito a isso, a uma situação que foge do nosso controle, da nossa capacidade. E quando nós então os limitamos para a nossa mensagem de hoje sobre a crise de identidade, talvez a gente leva a lembrar de uma das perguntas, bastante discutida em relação a isso. Talvez você já ouviu isso: quem nós somos? De onde viemos? E para onde vamos? Certamente você já ouviu, porque é uma discussão no meio acadêmico. Não é? Qual é o nosso surgimento, a nossa existência, quem nós somos? Você sabe muito bem que diante de uma pessoa que não crê na Bíblia, na palavra de Deus, ela tem as suas teorias. Por exemplo, a teoria da evolução.
quando diz respeito a milhões e bilhões de anos em que a espécie foi evoluindo e chegou no século, na era em que nós estamos, e essa é a atual situação. Mas como tudo começou no Big Bang, numa explosão, no encontro de átomos, e por aí vai a teoria. E isso se dá por estudos dentro de uma capacidade de interpretação, de colocação. Porque a grande verdade, queridos, que até a própria teoria da evolução exige fé. Porque você sempre vai lidar com questionamento. Se tudo surgiu de uma explosão, então o que gerou essa explosão? E o que era essa explosão? Como que aquilo surgiu? Porque é uma pergunta repetitiva. E é interessante que o avanço da tecnologia, ao contrário de que muitas vezes se pensa que a ciência caminha separada da religião, nem sempre. Muitas vezes a religião tem sido confirmada, ratificada, aquilo que diz, olha, era isso mesmo, pela própria ciência. Há pouco tempo foi lançado no espaço um telescópio muito mais sofisticado que o que tinha, que era o telescópio Hubble. Agora está o James Webb, que é aquele que tem uma capacidade incrível de uma atualidade, da tecnologia, com muito mais sofisticação, muito mais sofisticado para alcançar o surgimento de estrelas muito antigas. E aí deu um problema, porque muitas das teorias que se tinham do surgimento de certas estrelas há tantos milhões de anos não condiz com algumas das estrelas atualmente então encontradas pelo James Webb, porque o tempo em que elas estão lá, pela matemática do seu surgimento, não bate. Isso então deixa os cientistas um tanto e agora, como é que nós vamos responder isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de identidade. E o que é identidade? Identidade é aquilo que você é aquilo que eu sou, é aquilo que nós somos. Talvez você então se lembra do seu RG, do seu documento. E apesar de estarmos em um grupo pequeno aqui, nenhum documento é igual ao outro. A começar, certamente pelo nome, apesar de que às vezes alguns nomes se coincidem, No entanto, o documento, ele é único. Ele é o seu número. Quando você foi registrado, quando você, de certa forma, foi inscrito, e isso deu lá o seu código, o seu número. Mas vamos lá, a sua digital, ela é única. Nós somos milhões e milhões de pessoas, e ainda que num pequeno espaço está uma identificação que ela é única, sou eu. Mas vamos caminhar um pouco mais. O que é este ser humano que somos? Porque somos o que somos? Ou o que tudo isso tem a ver com a identidade que nós estamos aqui falando sobre crise de identidade? O que é uma crise de identidade? Senão alguém que cai em conflito consigo mesma, de não entender o que ela é, o seu objetivo, o seu valor, o seu propósito de vida. Porque quando uma pessoa entra em crise existencial, ela perde a noção da vida, perde o sabor, perde os planos, propósitos, desejo, tudo fica sem cor, sem sabor, sem vida. Diferente de quando eu tenho uma razão pela qual eu luto, pela qual eu corro atrás, pelo propósito de vida que está ligado a quem eu sou. Quantas pessoas, irmãos, às vezes a gente não tem ideia. Quantas vezes nós nos encontramos nesse conflito, mesmo diante de tamanhas verdades já reveladas, declaradas, que você sabe. Tem muita gente assim. Esses dias eu compartilhei na célula uma situação de uma pessoa que me enviou uma mensagem num conflito.
num conflito, queridos, quanto à sua vida com Deus, quanto à sua fé, quanto à sua permanência diante do Senhor, conflitos. E talvez isso não tenha sido tão perceptível com aquele com quem você convive, mas isso é mais constante do que a gente imagina. Quantas e quantas pessoas caminham diariamente como que sem sentido. Então nós precisamos olhar para a palavra, porque eu não acredito na evolução, na teoria do evolucionismo. Eu acredito no criacionismo. É por isso que nós lemos o texto, porque se nós queremos entender quem nós somos e qual a nossa identidade, a gente precisa se voltar, e é lógico que isso é um passo de fé, para a criação. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, que dentre tantos propósitos particular, nos seus pormenores, há um que está acima de todos. Você tem o seu plano, o seu sonho, o seu planejamento de ser um profissional, de ser um pai, uma mãe de família, numa área ou outra, mas existe algo além, existe algo que está acima disso, e que isso pode ser e deve ser uma consequência disso, que é uma prioridade. Quando nós lemos o texto no capítulo 1, diz respeito à criação, porque Deus, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, está criando. Você pode tomar um tempo a mais na sua casa, ler o primeiro capítulo de Gênesis, fala da criação dos céus, da terra, da divisão das águas, da divisão, criação dos animais terrestres, dos animais aquáticos, dos animais que voam, das aves. E Deus vai fazendo distinção, noite, dia. Deus cria o universo, Deus cria as estrelas, Deus cria o planeta, Deus cria tudo. A criação de Deus, como se encontra, queridos, quando você estuda isso, há uma perfeita harmonia. O planeta Terra está naquilo que ele chama de zona habitável, nem mais para frente, nem mais para trás, que nos dá as condições de vida. É muito perfeito isso. Para acreditar que isso é consequência de uma explosão, eu acredito que Deus criou. E quando Deus se volta para o sexto dia que vem como de todas essas criaturas e dessa criação, a criação do sexto dia, queridos, que é voltada para o homem, tem um destaque, porque Deus tenha criado os animais, mas quando Deus cria o homem, e certamente também a mulher, há uma diferença. A Bíblia diz que Ele sopra sobre o homem, para que ele tenha vida, para que ele tenha alma, mas para que ele tenha espírito. E há uma ênfase dada por parte de Deus da seguinte forma: vamos criá-los à nossa imagem. A nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança que não é característica física, braço, perna, olhos, cabeça, tronco. Não é isso. É uma capacidade distinta. É por isso que quando Deus cria o homem, Ele diz o seguinte: você vai governar sobre todas as demais criaturas. Deus confia e dá ao homem um papel totalmente distinto, diferente de todas as demais criaturas, porque a Bíblia diz que Deus o faz superior às demais criaturas. Deus criou o homem para governar, Deus criou o homem para exercer uma autoridade. Isso é importante entender. Deus nos criou com finalidade, Deus nos criou com propósito, e um dos mais lindos propósitos em meio a tudo isso, além de delegar e confiar a nós autoridade, Ele nos criou para nos relacionar com Ele. Isso é importantíssimo entender, porque diz a Bíblia que na viração do dia Deus descia para falar com o homem, para se relacionar com ele, homem e mulher. Deus, queridos, Ele não precisa de nós, mas Deus nos amou. Deus, Ele nos desejou, não porque Ele precisa, Ele quis. E isso talvez nós não tenhamos nem sequer explicação,
Porque você e eu não temos nada a acrescentar em quem Deus é, mas Ele tem prazer em nós, por algum motivo Ele assim quis. E a criação do homem é justamente para se relacionar com Deus. É por isso que eu disse, inclusive no domingo, que o homem só é preenchido no Senhor. É por isso que o homem está inquieto, é por isso que o homem procura quantas e quantas pessoas, coração vazio, alma inquieta, sabe? Busca nas drogas, busca na bebida, busca na prostituição, busca na fama, busca na riqueza, e por mais que ele tenha, ele sempre quer mais, porque aquilo não lhe satisfaz. O homem só é completo quando ele se volta para o Criador. A sua identidade é Ele. Nós somos e fomos feitos para Ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando você compra um objeto, um aparelho doméstico, qualquer que seja, ele tem uma finalidade. Ele foi arquitetado, programado, projetado para uma finalidade. E certamente, dependendo do que for, não adianta você querer usar para outra coisa. Por mais, parece até insignificante que eu vou falar, isso é um microfone que eu estou usando em minhas mãos. Ele não é um instrumento de corda, de bateria, porque se eu for tentar fazer com ele isso, não vai dar certo. Não na finalidade específica, que é um violão, um teclado, uma bateria, um baixo e por aí vai. O homem também foi criado para uma finalidade. E é aqui que eu quero que você entenda o porquê que quantas pessoas estão na crise de identidade. Justamente é aquilo que acontece no capítulo 3. Porque o jardim estava em perfeita harmonia, relacionamento com Deus, sem angústia, sem problema, sem tristeza. E vem quem? A serpente, Satanás, o diabo. E ele começa a ter uma conversa com Eva. E o que o diabo vai fazer? Distorcer a verdade. Uma pessoa que está em crise de identidade é porque o entendimento de quem ela é foi distorcido. A compreensão daquilo que Deus tem para a sua vida foi totalmente distorcido, foi totalmente modificado e perdeu o seu real significado. Nós lemos o texto que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A serpente vai deturpar isso. O diabo vai dizer: não, mentira, na verdade, se vocês comerem do fruto, não vai morrer. Pelo contrário, se vocês comerem, vocês serão igual a Ele. É certo que nós não somos iguais a Deus na divindade, porque Deus, somente Ele é. Deus não se cria, Deus é eterno. Nós cremos, isso é fé, não se explica. Nós cremos assim. O homem é feito à sua imagem, com característica de alguns dos atributos de Deus, mas não como Deus. O diabo distorce tudo isso, e ele diz: na verdade, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Em parte, nós já éramos como Deus, no seu estado de perfeição, sem pecado, sem maldade, governando, que é um dos atributos da competência que Deus tão somente tem, o seu governo absoluto, a sua soberania. E o inimigo vai lá e engana, distorce, deturpa, muda o entendimento. E uma pessoa, queridos, que está em crise, ela tem um entendimento errado. Aquilo que para muitos é tão nítido, não é assim. E ela diz: mas é isso que eu vejo. Não, você não nasceu para sofrer, mas a minha vida é um caos. Porque o pensamento está totalmente voltado para uma deturpação da verdade. A mentalidade foi corrompida, a mentalidade foi prejudicada, a compreensão. Queridos,
Deus não trouxe você aqui em vão. Eu não sei se tem alguém aqui que talvez nem sequer pensava nessa palavra identidade, crise existencial, mas quem sabe há alguns conflitos dentro de você, e talvez, certamente o Senhor então tem feito dessa palavra um direcionamento, um norte para a sua vida, porque Deus está aqui nessa noite. Ele diz: eu não chamei você, eu não criei você para uma vida de derrota, eu não criei você para uma vida onde você vai fugir dos meus planos, mas eu criei você para se relacionar comigo, para ser feliz, para ser abençoado, para desfrutar de uma alegria hoje e principalmente na eternidade. Então, por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tanta falta de paz? Tanta perturbação, tanto desespero? Por que estou passando isso? Por que estou passando aquilo? Essa crise, falta de vontade. A pessoa não tem vontade de viver, pelo contrário, tem vontade de morrer, não tem mais vontade de nada. Por quê? Perdeu o propósito. Nós devemos sonhar, nós devemos almejar. Isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Um plano, uma meta, um desejo, um sonho. Uma pessoa nessa crise, ela não quer mais isso. Se tem algo que ela tem vontade, é acabar com tudo e ponto final. Mas essa não é a vontade de Deus. Esse não é o plano, o propósito de Deus para cada um de nós. O que Deus tem para nós é vida, mas o diabo ele faz isso. Ele usa uma circunstância aqui, uma outra ali e começa a destruir. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos mudar a nossa mente para sermos transformados, porque a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que a Bíblia diz? Olha, entenda a verdade e vocês serão transformados. Não é à toa que João capítulo 8 vai dizer no verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. O que o diabo vem? Ele conta uma mentira, e se eu aceito, enquanto a verdade liberta, a mentira aprisiona. Enquanto a verdade me leva para a vida, a mentira me leva para a morte. Porque Jesus é vida, e a Bíblia diz sobre ele que ele veio. Enquanto o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para trazer vida, para dar vida, e vida em abundância. O inimigo, a Bíblia diz que é o pai da mentira, e ele enganou Eva. Certamente também por sua vez Adão foi enganado, e assim o pecado entrou no mundo, o caos foi instaurado pela perda da identidade. Mas nós não podemos e não devemos permanecer no caos. Nós não podemos tomar posse dessa mentira. Não, nós devemos tomar posse da verdade. Porque embora o inimigo tenha enganado o homem, Deus nos ama tanto. O Senhor tem um prazer em nós, queridos, que vai além de quem nós somos, que Ele criou um meio, o caminho de nos reconciliarmos com Ele, de nos voltarmos para Ele, de nós termos a nossa identidade restaurada, porque com a queda, com o pecado, com essa deturpação, a nossa imagem e semelhança, ela foi deturpada, ela foi distorcida. É por isso que nós pecamos, é por isso que nós erramos, porque a imagem e semelhança de Deus em nós, pura, foi quebrada. Mas Jesus veio para resgatar, Jesus veio para nos perdoar, Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos dar vida, ao contrário daquilo que o inimigo fez. O Senhor veio para nos restaurar no seu propósito original, e é isso que aponta para o final. É isso que aponta para o final. Deus cria o homem para governar. Você olha, isso é nos primeiros livros, no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1. Você olha para o capítulo 21, 22, os últimos livros, o último capítulo da Bíblia, fala da Nova Jerusalém. A árvore da vida que tinha acesso no jardim do Éden, Apocalipse diz que nós vamos ter acesso de novo. O apontamento para o fim é para a perfeita e plena restauração do projeto inicial de Deus, porque aquilo que o homem estragou, o Senhor vem para consertar. A Bíblia diz: se por
por Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou a justiça, entrou a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a essência, Jesus é quem nos faz feliz. Então, queridos, nessa noite, nesse primeiro dia de campanha, quando nós estamos falando de crise, eu quero dizer que essa verdade é libertadora, porque quando nós reconhecemos quem nós somos em Deus, Deus vai dar graça para a gente vencer todas as demais crises que nós vamos enfrentar na vida, sejam elas quaisquer que forem, seja ela familiar, financeira, saúde, porque quando eu sei quem eu sou em Deus, como eu tomo posse da palavra, como a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, que nele eu sou vitorioso, eu sei quem eu sou filho de Deus, aleluia. Isso é poderoso, isso é libertador. Eu sou filho de Deus. Deus nos criou para Ele, e quando eu me volto para Ele, eu recebo toda essa verdade, e eu sou abençoado. Aquilo que Deus faz é para abençoar. Você não pode aceitar isso que o diabo está falando. Você não pode aceitar essas declarações que não são de Deus. O diabo, ele vem para deturpar, vem para fugir do plano de Deus, mas não é o que Deus tem para você. Então feche os seus ouvidos para aquilo que não é de Deus, e abra os seus ouvidos para aquilo que é do Senhor. Não perca a sua identidade. Não permita que a crise faça com que você perca o foco do que Deus tem para você. Porque tomar posse daquilo que vai destruir, quando o que Deus tem e quer que você tome posse é de bênção e de vitória. Você não pode sair daqui como um derrotado. Você não pode sair daqui aceitando aquilo que o inimigo está acusando, porque a última palavra não é dele. Ele é um mentiroso. Para com isso. Volte-se para Deus e creia no que Deus diz sobre nós. E aí o que diz a Bíblia em Jeremias? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Que pensamentos são esses? A Bíblia diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só que o texto continua dizendo a verdade que diz respeito a essa palavra. Então vocês passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei, e serei achados de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando: meus filhos, o que eu tenho para vocês é tão grande, é tão lindo. Se você for a um banco, a um local com uma identidade errada, falsa, não vai dar certo. Se nós darmos continuidade na nossa vida de uma forma que não é a que Deus planejou para nós, eu quero dizer para você, não vai dar certo. Você pode se esforçar, pode tentar, você vai, permita-me dizer essa palavra bem coloquial, você vai quebrar a cara. Até quando você vai continuar quebrando a cara? Até quando você vai ficar fugindo do plano de Deus? Até quando você vai negar a verdadeira identidade, que nós pertencemos a Ele, que em nós o Espírito Santo quer habitar, quer morar, que nós somos templo, morada, queridos? Quanta declaração da Bíblia sobre o que Deus tem para nós e quem nós somos nele, que diz respeito à sua identidade no Senhor. Não saia daqui pensando o contrário daquilo que Deus tem, mas tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. E as verdades de Deus são libertadoras. Se volte para o Senhor, assuma a sua identidade, coloque-se na posição de filho. Como é que eu faço isso? Volte-se para Ele, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida. Esse é o passo. A verdade declarada em Gênesis, corrompida pela deturpação da perda de identidade, só é resgatada em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quer restaurar a sua identidade? Quer viver a verdade? O caminho é Cristo, Jesus é o meio, é através dele que nós vamos desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira identidade, que é a que o Senhor nos criou para ser e viver. Você pode se colocar em pé na presença de Deus? Oh, aleluia. Hoje é só o primeiro dia, queridos. Eu quero orar com vocês no nome de Jesus.
Será que tem alguém aqui com a gente? Eu não vou pedir para você vir para frente, eu não vou pedir para você se expor, se manifestar, mas eu vou pedir para você ser sincero com você mesmo. Como eu já disse, uma das artimanhas do inimigo em fazer com que nós tenhamos crise de identidade é deturpar a verdade, é fazer da mentira verdade e da verdade mentira. Aliás, não é o que tem acontecido ultimamente? Quantos e quantos querem fazer com que o errado seja o certo, e que com o certo seja errado? Crise de identidade é isso, é perder o seu real significado. O homem foi criado por Deus, e o homem foi criado para Deus. João no capítulo 1 tem essa declaração tão linda: todas as coisas foram feitas por Ele, de modo que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você está entendendo a profundidade disso? Todas as coisas foram feitas por Ele, de modo que sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que a Bíblia está dizendo: você pode até ter, mas você não é. Você pode até possuir, mas isso não lhe dá o crédito definido que é a sua verdadeira identidade. Essa verdadeira identidade é a identidade cristã, é aquela que Jesus conquistou na cruz. É quando Ele passa a residir em nós por meio do seu Espírito, morar, habitar em nós. É quando nós somos verdadeiramente completos. É por isso que o homem pode procurar, pode vasculhar, pesquisar e tentar de todos os meios preencher, não vai conseguir. Principalmente porque eu disse que a nossa vida não é tão somente o que vivemos aqui, é o que aponta para a eternidade. A nossa entrada para os portões celestiais jamais será possível sem estarmos de verdade em Cristo, em quem nós devemos ser. Sabe por quê? Porque a Bíblia declara isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu não estou nele, eu já estou condenado. É Ele quem me justifica, é Ele habitando em mim, é nele quem eu sou, quem eu deveria ou quem eu verdadeiramente devo ser. Se você está diante do Senhor, Deus quer restaurar essa sua identidade. Aí sim você vai entender o que a vida é de verdade. Aí sim você vai ver diferença em todas as outras áreas da sua vida. Queridos, não há ninguém que possa de fato tornar-se e voltar-se para Deus e conhecê-lo quem Ele realmente é e querer dizer: eu me arrependo, porque jamais seremos revelados pela glória divina e queremos então depois nos voltar para o que é superficial. Quando nós conhecemos o verdadeiro, quando nós conhecemos quem Deus é de verdade, nada nesse mundo mais nos atrai, quando nós somos impactados por Ele. Deus quer fazer isso na sua vida nessa noite. Deus quer que você se volte para Ele inteiramente. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer, se a sua vida está distante do Senhor, restaurar essa identidade. Muito mais do que um documento, muito mais do que uma aparência física. Deus quer restaurar por dentro. Deus quer fazer uma obra linda, e você vai ser cheio de paz como nunca antes. Você vai ter alegria mesmo nos momentos de luta, mesmo se talvez o recurso financeiro não for tanto quanto você deseja, mesmo quando há talvez uma dor, uma enfermidade, você vai ser cheio de uma paz que inunda e transborda o nosso ser, porque isso só é possível quando nós estamos nele. Bendito seja. Então pare de buscar fora dele, você nunca vai encontrar. É somente nele que nós temos a nossa identidade restaurada de verdade. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse primeiro dia da campanha. Deus, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que cada um aqui tem enfrentado, o que cada um aqui está passando, o que cada um aqui, ó Deus, está lidando.
se talvez sentimentos que ele não pensa, não quer, não deseja, mas tem tomado conta, meu Deus, talvez isso já é por uma mentira, por uma situação lá atrás, que fez com que ele aceitasse, talvez nem sequer deu conta disso, mas o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor, ó Deus, tem permitido falarmos sobre estas benditas verdades do Senhor, reveladas por Ti, na Tua palavra, para que possamos entender que a nossa vida só tem sentido no Senhor. Fora é tudo vão, longe de Ti, ó Deus, é perda, longe de Ti, ó Deus, é vão, mas no Senhor tudo faz sentido. Deus, faz com que esta palavra seja completa na vida de cada um. Se há mentes aqui, ó Deus, distorcidas, se há mentes aqui, ó Deus, sendo enganadas, se o entendimento está aprisionado, em nome de Jesus, seja liberto agora, cadeias caiam por terra agora, em nome de Jesus, e haja vida, 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 vida em abundância, vitória, para a glória do Senhor, sobre cada um dos teus filhos, sobre a igreja aqui reunida, porque é o teu plano nos restaurar, nos fazer voltar para o Senhor. É assim que se cumpre o propósito da cruz, a identidade restaurada, uma família na tua presença, vivendo a bendita verdade para a tua glória. Pai, faz com que esta profunda verdade seja muito mais esclarecida do que palavras humanas aqui pregada a cada coração aqui presente, aqueles que poderão ter acesso a essa mensagem. Vidas sejam abençoadas hoje e sempre no Senhor, para a tua glória oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia.